Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Limpeza eficiente com perfumes duradouros, surpreendentes. Qualidade Start. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. Construindo sonhos. Enquanto os fatos são apurados, funcionário público de Uberlândia é afastado, suspeito de abuso sexual infantil. Cassino em Araxá. A Câmara Municipal aprovou o projeto que prepara a cidade para receber cassinos integrados a grandes empreendimentos. Torneiras secas, reservatórios de água em Uberaba estão sendo fechados durante a noite para evitar o desabastecimento de dia. Moradia em atraso. O número de pessoas devendo aluguel aumentou em Minas. Essa é a maior taxa desde 2023. Médico do Povo, vamos falar da sua saúde ao vivo com um especialista. Mande suas perguntas pelo Bandzap. Hoje é quarta-feira, 10 de setembro, e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado aqui na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando com muita informação para você, mas antes quero desejar a todos uma ótima tarde, uma ótima quarta-feira. Vamos juntos até 1h50 com muita informação aqui no Minas que você já conhece, né? Jornalismo dinâmico com credibilidade para fazer a diferença no seu dia. É aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço, que faz questão da sua participação. Olha o Bandzap liberado aí no alto da tela. Você vai mandando suas mensagens, você participa do nosso quadro aqui, você tem voz ativa, tá bom? Lá na internet nós estamos ao vivo no canal da Band no YouTube, que você pode se inscrever, acompanhar toda a nossa programação ao vivo e ela fica lá à sua disposição. Também nas redes sociais tem muita informação para você, Instagram e Facebook, é tudo @Band Triângulo, as minhas redes @Bagnetti. Acompanhe, por favor. Ó, quarta-feira, dia importantíssimo da gente falar da sua saúde no quadro Médico do Povo. Bandzap vai ser liberado aí, você manda o nome e a idade e a sua pergunta e o médico responde para você, tá certo? Aquela dor nas costas que não passa de jeito nenhum, o joelho que está travado, a medicação que não está fazendo efeito, a cirurgia que não cicatrizou, manda a pergunta para cá que o médico responde para você. Combinado? Olha só, direito do consumidor, hein? Lá em Uberaba, o Procon está realizando a terceira edição do Consumidor em Dia, um mutirão de renegociação de dívidas, uma oportunidade para os consumidores organizarem a vida financeira. Juliano Carlos está ao vivo com a gente, vamos começar o programa de hoje falando de dinheiro, Juliano. Boa tarde para você. Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, uma ótima oportunidade para os uberabenses que estão devendo aí às empresas, devendo à prefeitura, fazer a renegociação. Esse Consumidor em Dia é o terceiro que está acontecendo esse ano. A Fundação Procon está promovendo em parceria com várias empresas, inclusive, para fazer a renegociação dessas dívidas. Tem empresa de telefonia, tem empresa concessionária de energia, tem bancos também, entre outras empresas que fazem a parceria. As pessoas interessadas podem comparecer na Fundação Procon, na Avenida Leopoldino de Oliveira, 2970, e lá vai ter as pessoas representantes dessas empresas, inclusive os mediadores da Fundação Procon, para saber o valor da dívida, qual o desconto que será feito e também as condições de pagamento ou parcelamento. Então é uma ótima oportunidade, está acontecendo neste momento, começou às 9 horas da manhã, vai até às 17 horas e amanhã, Bagnetti, continua. É o último dia até mesmo, porque amanhã é a comemoração de 35 anos do lançamento do Código de Direito do Consumidor aqui no Brasil. Então, uma ótima oportunidade para quem está devendo, inclusive a Prefeitura. O pessoal da Secretaria da Fazenda e do Refis estará também participando deste evento muito importante. Quem tiver sobrando um dinheirinho, é só negociar e pôr as contas em dia, Bagnetti. Fica a dica, Juliano, é isso mesmo, né? Nada melhor do que deixar a vida em ordem, pôr a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sem a preocupação. É uma boa oportunidade, como disse o Juliano, tem um dinheirinho aí extra, né? Faz aquela negociação, parcela a dívida e segue a vida, tá certo? Agora, olha que curioso, em Araxá, a cidade pode ganhar um novo atrativo turístico. A Câmara Municipal aprovou um projeto que prepara a cidade para receber cassinos
integrados a grandes empreendimentos. Vamos chamar o César Campos ao vivo aqui, direto de Araxá, que vai explicar para a gente como assim cassino em Araxá. César, muito boa tarde para você. Ei, Bagnete, boa tarde para você, boa tarde a todos. O objetivo ainda é preparar. Os cassinos, a gente sabe, não são legalizados aqui no Brasil, mas há um projeto de lei aí já em votação no Senado. A ideia é fazer com que esse projeto torne um ambiente de Araxá já seguro e legal para que a cidade seja entre as primeiras cidades do país prontas para receber aí esse tipo de investimento. Os cassinos integrados, ou seja, aqueles resorts com cassinos, Bagnete, costumam impulsionar aí o turismo e gerar impactos positivos na hotelaria, gastronomia, comércio e serviços. Araxá quer se adiantar a isso. Segundo a Prefeitura, a expectativa é da criação de centenas de empregos diretos e indiretos, além do aumento da arrecadação de tributos e estímulo também a novos investimentos. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ítalo Borges, com o projeto aprovado na Câmara, Araxá já está pronta para um novo ciclo aí de desenvolvimento. Vale destacar, como eu falei anteriormente, que o projeto é preparatório e depende aí da regulamentação federal sobre os jogos para entrar em vigor. Como é que está a situação hoje? O projeto de lei que autoriza o funcionamento de cassinos e bingos no Brasil já passou pela Câmara e tramita agora no Senado e já teve um parecer favorável aí da Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Ou seja, Araxá está se preparando, caso em nível federal aí a gente tenha essa aprovação, a cidade já tem toda a legislação pronta para esse tipo de cassino que é integrado a resorts e que de fato pode ser aí polêmico, né? Mas de qualquer maneira pode trazer um impacto econômico muito grande para o município. Tá certo, César Campos. No finalzinho interrompeu ali, mas ficou muito bem explicadinho. E aí sim, né? Porque num momento causa estranheza. Uma Câmara Municipal votando lei a favor de cassinos? Não. Cassino é proibido no Brasil. Está tramitando no Congresso Nacional a possibilidade aí então do funcionamento de cassinos em bingos no território brasileiro. E se isso acontecer, Araxá está se antecipando, está saindo na frente para preparar uma estrutura e receber aí então esse tipo de segmento uma vez aprovado no Brasil. Muito bem explicado pelo nosso repórter César Campos, direto de Araxá. Daqui a pouquinho a gente volta para lá, tá bom? Ainda falando em dinheiro, né? O número de pessoas devendo aluguel aumentou em Minas Gerais. Talvez é a maior taxa desde 2023. A Maria Eduarda, que está ao vivo agora com a gente, tem as informações. Boa tarde para você, Maria Eduarda. Bagnete, para você que acompanha a nossa programação, isso mesmo, a inadimplência de aluguéis em Minas Gerais indicou o maior índice em 2 anos e é uma taxa aí bastante preocupante. Em julho, ela foi registrada 4,45%, uma maior média nacional já registrado. O aumento nos atrasos reflete aí na dificuldade das famílias mineiras em equilibrar o orçamento diante do cenário econômico atual. Muitos locatários têm enfrentado pressão financeira, o que compromete o pagamento em dia de compromissos como o aluguel. A inadimplência varia conforme o tipo e valor do imóvel e em Minas, apartamentos registraram cerca de 2,68% de atrasos. Já as casas tiveram 3,78%. O impacto é maior nos extremos de preço, né? Os aluguéis residenciais de até R$1.000 registraram 6,14% de inadimplência, enquanto acima de 13 mil chegaram a 6,38%. A menor taxa de inadimplência foi na faixa de R$2.000 a R$3.000, com 4,22%. Ou seja, Bagnete, tanto quem paga pouco quanto quem paga muito está aí inadimplente aqui em Minas Gerais. Volto com você. É um cenário que preocupa, né, a economia. A gente sabe que grande parte da população vive de aluguel. E você já viu quanto que é os juros e a multa por atraso de aluguel, quem vive de aluguel? Se você esquece um dia, se você atrasa um dia, juros e multa comem a gente pelo pé.
Só quem mora de aluguel e já esqueceu e já precisou atrasar a parcela aí do aluguel, sabe o tanto que é salgado esse multas e juros. Agora imagina você com inadimplência aí maior de meses e tudo, né? Aí vira um processo judicial, né? O acúmulo aí da dívida, ele é enorme, dá uma trabalheira para o dono do imóvel, para a imobiliária e para quem está ali devendo, principalmente, né? Os servidores técnicos da Universidade Federal de Uberlândia paralisaram os serviços hoje. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores Técnicos Administrativos e Instituições Federais de Ensino Superior, o Sintet-UFO, a paralisação é contra a reforma administrativa, tá? Que também acontece lá em Brasília. Pela manhã, os técnicos entregaram à reitoria um plano de prevenção ao assédio e à discriminação na universidade. A paralisação está prevista para durar até amanhã. Tá bom? Deixa eu mandar um abraço para a Tereza. Tereza está acompanhando o programa. Bagnete, prega o pau aí. É isso aí, Tereza. Obrigado. Um abraço para você, viu? As inscrições do concurso público da Prefeitura de Uberlândia foram prorrogadas as inscrições. Maria Eduarda está de volta para falar desse novo prazo, Maria Eduarda. Isso, tem um novo prazo, né, para as inscrições da Prefeitura que foram prorrogadas, seria até agora o dia 15 de setembro, mas será no dia 18 de setembro até às 16 horas. As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site do Instituto Consulplan.org.br. Já a taxa de inscrição pode ser emitida e paga até às 20 horas do dia 19 de setembro. O concurso visa o preenchimento de 172 vagas para servidores efetivos, além da formação de cadastros de reserva do quadro de servidores. As provas serão aplicadas nos dias 26 de outubro e 2 de novembro de 2025. Estão sendo aí disponibilizadas vagas para cargos com níveis de formação fundamental, médio, técnico e também superior. Então vamos ficar atento aí a essas datas que até o dia 18 de setembro, a gente vai finalizar as inscrições. Volto com você. Obrigado, Maria Eduarda. O tempo está passando tão rápido, né, que a gente até se confunde, setembro e outubro, porque o tempo está acelerado demais. Mas está aí o concurso público da Prefeitura de Uberlândia. Para muitos, o sonho da estabilidade, não sei essa geração mais nova que, né, não para quieto num canto, mas para muitos já foi o sonho aí da estabilidade, o emprego, né, aí então no serviço público. Fica a oportunidade, tá bom? Ó, hoje, quarta-feira, coloca para mim de novo o Bandzap aí, você já pode ir mandando suas perguntas para o Médico do Povo, tá bom? Você manda o nome e a idade, é importante a pergunta, o Médico do Povo vai responder para você daqui a pouquinho, tá bom? Mas agora é hora da dica RC para você aí que tá ligadinho aqui no Minas. Pense aí no chão da sua casa. Quantos primeiros passos ela já testemunhou? Você já parou para pensar? Quantas risadas ecoaram por ele, quantas danças improvisadas na sala? Veja só, o chão que a gente pisa não sustenta só os móveis não, viu gente? Ele guarda as memórias que a gente constrói ao longo da vida. Por isso, escolher o novo piso é como escolher o palco para os próximos atos da sua vida, da sua família. Ele precisa ser resistente para festas, aconchegante para os dias de preguiça e lindo para o cenário das suas melhores lembranças. E a RC Distribuidora entende essa responsabilidade sim, viu? E tem um cenário perfeito esperando pelos seus próximos capítulos. Então aproveite, passe hoje mesmo na RC. Combinado? RC Distribuidora, o chão das suas melhores histórias. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá, RC Distribuidora de pisos e porcelanatos, construindo sonhos. Dezenas de pássaros foram resgatados pela Polícia Ambiental em Coromandel. Um homem de 56 anos foi preso em flagrante. Volta Maria Eduarda aqui com as informações. Conta pra gente, Maria Eduarda.
Isso, em Coromandel, a Polícia Militar de Meio Ambiente apreendeu cerca de 83 pássaros que eram mantidos em cativeiro. Cerca de 26 pássaros são de espécies que estão ameaçadas de extinção. Durante a operação foram encontradas 58 gaiolas, além de alçapões e carregadeiras usadas na captura dos animais. Parte deste material foi apreendido e o restante destruído no local. Os pássaros foram levados para os centros de triagem e reabilitação de animais silvestres em Patos de Minas. O responsável, um homem de 65 anos, foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia. Ele já foi liberado e responderá pelo caso na justiça por crime ambiental. Ele também foi multado por cerca de mais de R$369 mil. Volto com você. Obrigado, Maria Eduarda. A gente sabe, que para os criadores profissionais aí existe um processo burocrático que você tem que preencher os requisitos no IBAMA, Caso contrário, é crime. Agora, cá entre nós, para que manter os bichinhos engaiolados aí, Solta para a natureza, devolve para a natureza e está tudo certo. Também tivemos a Operação Fauna 2025 em Lagoa Formosa, perto de Patos, onde os militares verificaram denúncias de aves em cativeiro. E posse irregular de arma também. No local, um homem de 71 anos apresentou apenas 2 aves belgas, mas durante a fiscalização, os policiais encontraram também um sabiá laranjeira em gaiola, além de uma espingarda calibre 32 e insumos para recarga de cartuchos de propriedade, lá na propriedade rural. O sujeito recebeu voz de prisão e foi levado para delegacia. Foi encontrado hoje pela manhã o corpo da criança de 6 anos que estava desaparecido desde o último domingo nas águas do rio Tejuco. Na última segunda-feira, os militares haviam encontrado o corpo do padrasto, um homem de 30 anos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para os procedimentos necessários. A família aí então curtiu o manancial durante o final de semana. Esse homem, esse jovem, entrou na água junto com a criança de 6 anos e acabaram não retornando à superfície. É um final triste, um final trágico para essa família lá do nosso querido Pontal do Triângulo. E os bombeiros de Sacramento combateram um incêndio de grandes proporções em uma área de usina desativada. César Campos está de volta para contar para a gente. Fala, César. Incêndio de grandes proporções e que deu muito trabalho aí ao Corpo de Bombeiros ontem lá na cidade. Devido à força do vento, as chamas se espalharam rapidamente e olha só essas imagens, provocaram diversos focos de incêndio ali na região. Ao todo foram consumidos cerca de 100 hectares de vegetação. Só para a gente ter uma noção, Bagnete, isso é o equivalente a 140 campos de futebol, muita área queimada. A intensidade das chamas exigiu uma resposta rápida dos bombeiros para conter o fogo e evitar novos avanços. O Corpo de Bombeiros alerta que a melhor forma de combater incêndios é mesmo a prevenção. Entre as principais medidas estão a manutenção, por exemplo, na área rural de aceiros, que são muito importantes, a limpeza de pastagens também, a disponibilidade de água e equipamentos básicos nas propriedades rurais. Nesse tipo de caso, Bagnete, também é preciso agir rápido e a população deve colaborar. Os incêndios devem ser notificados pelo 193 o mais rápido possível. Eu volto com você. A situação está muito crítica, viu, César? Talvez nunca a gente tenha visto uma situação, um cenário tão crítico quanto esse, nesse período do ano com relação às queimadas. O pessoal está torcendo, está rezando para que a chuva venha logo e possa controlar essa situação. Quer ver só em Uberlândia? Só ontem, o Corpo de Bombeiros combateu pelo menos 4 queimadas em diversos pontos da cidade. Na BR-497, uma pastagem pegou fogo. No bairro Shopping Park, zona sul de Uberlândia, também houve incêndio em vegetação. Já na BR-050, próximo ao cruzamento com a Avenida João Naves de Ávila, as chamas atingiram alguns pneus de um estande de tiros. Olha só, as chamas se alastraram pelo local. Então é isso, enquanto a chuva não vier de vez, o nosso estado, a nossa cidade castigada com as queimadas, com a seca severa, esse tempo seco, e a consequência é isso que a gente está vendo.
E com a falta de chuva que a gente tem enfrentado também, impacta nos reservatórios de água. Uberaba, a gente sabe, conhece o problema e lá a Codal informou que estão fechando, tá, os reservatórios durante a noite. Juliano Carlos conhece de perto esse problema e conta de novo para a gente, Juliano, essa nova decisão que de nova não tem nada, né? Exatamente, Bagnetti. Situação bastante complicada, o sol está muito quente, várias queimadas aqui em Uberaba nos últimos dias e para acabar de piorar a situação, ontem nós tivemos uma chuva de poeira no final da tarde que trouxe fuligem, além de terra, para o interior das residências. Só que a Codal está adotando essa medida devido ao plano de contingenciamento no período de seca e está fechando os reservatórios durante o período noturno. Ontem, por volta de 22 horas, os reservatórios apontavam cerca de 36,8% da capacidade de água. Foi feito o fechamento e hoje pela manhã já teve uma melhora grande, com a reabertura já estava em mais de 63%. Só que a vazão do rio Uberaba, ela está captando 1.120 litros de água por segundo e para normalizar a situação é no mínimo 1.200 litros. Então a Codal informou que vai continuar com esse procedimento para não faltar água nas casas das pessoas durante o dia e também no começo da noite, mas fica aquela velha dica e orientação. Economize para não faltar, inclusive durante o dia. A autarquia orienta as pessoas a não utilizar mangueira para lavar calçadas ou interior das residências, para reutilizar a água da máquina de lavar, entre outros procedimentos, como um banho mais rápido e também, quando for lavar a louça, fechar a torneira enquanto estiver ensaboando o copo ou o prato. Essas medidas ajudam e muito a economizar e fique esse alerta para não faltar a água, porque senão, Bagnetti, vai fechar durante o dia e aí você já sabe como que é essa história aqui no município, né? Juliano, todo mundo já sabe a lição de casa, né? Tanto é que mostramos recentemente aí, lá em Uberaba, ficou mais de uma semana sem precisar fechar os reservatórios, porque a população estava colaborando. E tem que continuar até que a situação melhore. Você está vendo aí os reservatórios, você viu a nuvem de poeira para piorar ainda mais a situação. Né? Aí dá um poeirão daí, ó, eu vou mostrar o poeirão para você. Aí suja a casa, suja a roupa no varal, vira aquela confusão e o povo precisa da água para limpar a sujeira. Imagina isso daí. Sua casa, como é que não fica? Se esqueceu janela aberta, se tem roupa no varal, pô, tem que lavar tudo de novo e aí consome mais água. É terrível a situação. Tem que economizar até em função de uns imprevistos como esse. Deixa eu falar com quem sofre com a falta de dentes. Sabe muito bem, né, qual a dificuldade no dia a dia. Afinal, além de não conseguir se alimentar direito, ainda tem um impacto na autoestima, né? Fica com vergonha de dar um sorriso. Mas eu tenho uma dica para você. Os implantes dentários podem ser uma solução importante para você, viu? Olha só, vou te mostrar o caso da Ângela, que mudou a vida depois do tratamento. Cadê a Ângela? Eu acho que é um resgate enorme da autoestima, porque você sem dente é uma pessoa e você com dentes e com bons dentes e com um bom sorriso é outra pessoa. O que eu quero dizer, façam, não tenham pena do dinheiro. Hoje você gasta, amanhã você repõe. Você não repõe, é a vida que você vai perder. Você não repõe, é uma autoestima se você não tiver dentes. A Ângela tá felizona da vida, passeadeira, tá lá em Coritiba, você viu, né? Então o implante dentário é saúde, autoestima, é qualidade de vida para você aí. Não pense duas vezes, não. Bagnetti, como é que eu faço? Se agendar uma avaliação é muito fácil. Você vai entrar em contato com a equipe da Oral Sim, eles estão te aguardando lá, tem um WhatsApp à sua disposição, é o 34 32 38 10 90, 32 38 10 90. E você também pode acessar o Instagram, @Oral Sim Uberlândia STM. Oral Sim, sorria livre, tá certo? É qualidade de vida, invista em você. Eu vou fazer um intervalo rápido aqui no nosso Minas Urgente, na sequência tem Médico do Povo, eu volto já.
Philips Aparelhos Auditivos. Inovação e confiança para a sua audição. Cuide da sua saúde auditiva com qualidade sonora premium e tecnologia exclusiva Philips. Conheça o portfólio completo de soluções auditivas. Aparelhos discretos, confortáveis e personalizados para o seu estilo de vida. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com os sons que você mais ama. Philips Aparelhos Auditivos, a marca que você confia, cuidando da sua audição. Compadre, você já pagou suas dívidas? Mas como é que paga? Tá difícil demais de guardar dinheiro, só. Ué, você não viu o que a prefeitura fez? Tá dando 100% de desconto em juros e multas. É o tal do refis? É, isso mesmo, mas tem que ficar atento ao prazo, viu? E como é que eu faço? Entre no site da prefeitura, lá tem tudo explicadinho, inclusive as datas de pagamento. Ah, eu não sei mexer nesse trem não, só. Ah, compadre, vem aqui em casa, aproveita e faz uma visitinha que eu te ensino. Refis, eu fiz. Prefeitura de Uberaba. Mas de Minas tem que ser. O aniversário é nosso, mas quem ganha o presente é você. Lava roupas 8 quilos, 59,90. Fralda Huggies ou Pamper, 68,90. Café 500 gramas, 27,90. Açúcar, 13,98. Leite condensado, 4,98. Coxa com sobrecoxa de frango, 6,98. Marte Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais. Procurando pneus? Mila Auto Center. Dunlop, Michelin, Bridgestone, Pirelli, Continental, Goodyear e importados é aqui. Temos também mecânica completa, troca de óleo, baterias, suspensão e freio. Mila Auto Center, aqui você pode confiar. Aqui na Nacional Peças e Serviços você encontra peças e serviços para ar-condicionado do seu veículo e ainda cobre qualquer oferta em serviços de ar-condicionado. Não é isso, Mário? Esse mesmo. Precisou de serviço de ar-condicionado de qualidade? Vem para Nacional. Cobrimos todas as ofertas. Nacional Peças e Serviços. Vem pra cá. A Casa de Carnes Bandeirantes comemora 36 anos e o seu empório 7 anos. Sempre com os melhores cortes em carnes, linguiças, quibes e ainda um completo empório com vinhos, cachaças, queijos, castanhas, tábuas de frios e muito mais. Não é isso, Zé? É isso mesmo. O melhor sabor bovino está aqui. Casa de Carnes Empório Bandeirantes. Vem pra cá. Luz Burger, a melhor experiência gastronômica em Uberaba. Tem hambúrgueres, bebidas geladas, sobremesas e aquele delicioso hot dog. E em breve, nova loja para melhor atender. Não é isso, Luciano? Isso mesmo. Venha saborear o melhor hot dog de Uberaba. Luz Burger, vem pra cá. Toda quarta-feira, você sabe, é dia de falar da sua saúde aqui no quadro Médico do Povo, com ele, doutor Rodrigo Penha. Tudo bem, doutor? Tudo bem, ótimo. Saúde tá boa? Excelente, velho. Quanta elegância, hein, doutor? Vamos lá? Ó, para você participar, a Band Zap tá liberado, peço que mande o nome e a idade. Fica mais fácil para o doutor Rodrigo Penha responder para você, tá certo? Doutor, vamos começar com o Antônio Carlos, aqui de Uberlândia, tem 55 anos, ele tem sentido o olho mais ressecado nessa época do ano, a gente até mostrava aqui nuvens de poeira, ele já ouviu falar do tal do olho seco, será que é isso que ele está sofrendo? Excelente pergunta, né? Eu hoje estou com o olho seco. Existem algumas doenças no nosso organismo que levam a xeroftalmia, que significa olho seco, e existe a própria síndrome do olho seco. O que acontece? A gente precisa produzir lágrimas ali para lubrificar o olho. E acontece que dependendo do dia, do vento e dependendo do nosso próprio organismo, Bagnete, alguns problemas de saúde, a gente pode ter o olho mais seco. E aí leva a irritação, pode levar até a ulceração da sua córnea, da parte da frente do olho. Então, percebeu que o olho está irritando, está coçando, a gente nunca deve levar a mão e coçar os olhos, porque isso pode provocar lesão no seu olho. Você vai fazer o uso de lágrimas artificiais várias vezes ao dia. O ideal é até andar com você, para você ir lubrificando o olho, e também antes de dormir é importante para manter bem. Lava só com água, um sabão neutro e colocando as lágrimas artificiais. Evite trauma nos olhos, evite ficar em lugar muito seco e evite vento direto no olho. Isso tudo piora o olho seco. Não melhorando, procure um oftalmologista para saber se não tem alguma outra coisa associada. Doutor, o nosso amigo Paulo Souza, aqui de Uberlândia, tem 70 anos. Doutor Rodrigo Penha, por força de uma pequena arritmia cardíaca, passei a usar o medicamento Ancoron 200 miligramas.
Após o início, percebi um escurecimento das minhas pernas acima dos tornozelos até o meio das pernas. É normal tal ocorrência? Existe algum medicamento que possa inibir esse escurecimento? Interessantíssima a sua pergunta aí. Bom, a arritmia provavelmente que você teve chama fibrilação atrial. Essa fibrilação atrial é um descompasso do coração e precisa realmente usar esse remédio. Alguns pacientes têm mais sensibilidade com essa droga chamada amiodarona, e aí ela pode levar, sim, realmente ao escurecimento da perna, pode levar a alterações visuais e alteração na tireoide. Isso tudo é um efeito que pode acontecer, não é normal, mas pode acontecer. E o seu médico vai saber, por isso que a gente volta no médico, para ele olhar. Mas com os 70 anos de idade, pode também estar acontecendo da própria insuficiência venosa, está levando ao escurecimento ali dos tornozelos. Isso chama dermatite ocre. Depois você dá uma olhadinha lá, dermatite ocre, e vê se não pode ser isso também. O que é? A insuficiência das veias da perna que leva. Então é muito comum pessoas de 70 anos, mesmo as que não usam esse remédio, ter esse escurecimento chamado dermatite ocre. Mas você tem que comunicar ao seu cardiologista que às vezes ele pode substituir esse remédio por um outro para evitar esses efeitos indesejados. Doutor Oswaldo, aqui de Uberlândia, ele está com 59 anos, aí ele faz a seguinte colocação. Doutor, nunca fiz um check-up de saúde. Por onde eu devo começar? Boa pergunta, hein? Né? Já tem a mentalidade que precisa mudar. Obrigado, viu, Oswaldo? Oswaldo, olha, a gente precisa, em várias etapas da nossa vida, então a gente começa quando a gente nasce. Até antes de nascer, a gente já começa a ver a nossa saúde, né? Mas é importante acompanhar exames de sangue entre os 20 e 30 anos, entre os 30 e 40 anos, alguma avaliação hormonal, de diabetes, esforço. A partir dos 40 anos de idade, você precisa também de avaliar sobre as doenças que mais matam no Brasil e no mundo, são as doenças cardiovasculares. Então é importante ir no cardiologista para fazer aquele check-up de prevenção, que é um exame a mais, que vai consistir do eletrocardiograma, do ecocardiograma, o exame das carótidas e um teste de esteira, para saber se já não existe nenhuma obstrução. Importantíssimo avaliar os exames de sangue, para saber se o diabetes está bom, se o colesterol está bom, não tem alteração da tireoide, do ácido úrico e outros. Você está com 59 anos, já devia ter sido feito vários outros exames já para cuidar da saúde. Lembrar que o médico não tem só o papel de fazer o diagnóstico, ele tem o papel de fazer a orientação. Por exemplo, aos 59 anos, será que todas as suas vacinas, tanto as da rede pública como da rede particular, foram feitas? Essas vacinas podem salvar a sua vida e podem evitar várias outras complicações. Lembrar que quando você vai no médico, pode ser um cardiologista, um clínico geral, ele também vai preocupar com a saúde dos seus olhos, a prevenção dos tumores de pele, a prevenção do tumor de próstata, fazer o exame que a gente tem que fazer todo mundo após os 45 anos, que é a colonoscopia, para prevenir o câncer do intestino, uma série de coisas você precisa procurar. Então, se você não tem convênio, procura no posto de saúde uma avaliação com um cardiologista, com um clínico geral, ou se não, procura uma avaliação particular que vale muito a pena cuidar do bem mais precioso que você tem, que é a sua saúde. Doutora Sandra também acompanha o programa, 64 anos, e aí ela fala o seguinte: estou sentindo coceira e dor no olho direito. O que pode ser? Pode ser essa que a gente falou, o olho seco, né? Muito comum. E essa época também é muito comum a gente ter as conjuntivites virais, que podem vir juntos ou separados de um quadro gripal. Por exemplo, às vezes o nariz está escorrendo, às vezes você está tossindo, espirrou, e aí o olho está doendo e está coçando. Aí pode ser uma conjuntivite viral, causada pelo mesmo vírus. Tome muito cuidado, evite coçar os olhos, porque pode levar a ulceração, levar a problemas de visão. Então, você notou que não está bem, não está melhorando, fez todos esses cuidados que nós falamos agora há pouco, está usando lágrima artificial, não melhorou, procurar um oftalmologista. Doutora Maria Lúcia, doutora Maria Lúcia, lá de Uberaba, tem 75 anos, fala: doutor, tenho sentido dor de cabeça com muita frequência, principalmente à noite, e fraqueza também. Tenho me alimentado pouco. Aí ela complementa: tenho hemangioma no fígado e mais comorbidades. Quero saber o que fazer numa situação como essa, doutor. Então, você está percebendo aí uma queda do estado geral, uma piora da saúde como um todo. Aos 75 anos é muito comum a gente começar a ter uma perda de massa muscular, perda da nossa mobilidade,
diminui o apetite, você passa a comer menos e tem perda de massa muscular, isso tudo leva a muita fraqueza. Lembrar também que tem que fazer a avaliação laboratorial para ver se não tem um diabetes descompensado, essas comorbidades que você falou, pode ter uma deficiência de vitamina. Então é muito importante, são várias causas que podem acontecer, desde a má alimentação ou alguma doença que está em curso, né? A dor de cabeça pode ou não estar associada à hipertensão ou pode estar associada ao estresse. A dor de cabeça mais comum, mesmo no idoso, é chamada de cefaleia tensional, causada pelas tensões do dia a dia. Mas é bom procurar uma avaliação, fazer todo esse check-up e ver o que está acontecendo, né? Se está tratando da pressão, às vezes não está suficiente tomar o remédio. Mesmo tomando o remédio, a pressão ainda não está controlada. Precisa de fazer aquele controle da pressão que chama MAPA. Então, todos esses fatores têm que ser avaliados. O hemangioma no fígado é o que menos preocupa. Hemangioma significa formação de vasos. Você já deve ter aparecido 1 ou 2 vezes no ultrassom de abdômen. Isso não tem que preocupar, só acompanha a cada 2, 3 anos fazendo ultrassom sem problema nenhum. Isso não vai virar doença ruim, tumor, nada disso. Preocupe com essas outras coisas que eu falei. Doutora Nilza tem 58 anos e fala que sente muitas dores nas pernas e no pé. Ela quase não consegue trabalhar em pé. Então, Nilza, com 58 anos, o que a gente pensa mais comum dessas dores na perna e no pé é insuficiência venosa. E muita gente fala, mas eu estou olhando para minhas pernas, eu não vejo varize. Será que é insuficiência venosa? Sim, porque elas são internas. Essas varizes na perna que mais atrapalham, que mais dói, são as que são internas. E por isso que você tem a dificuldade de ficar em pé. Então, precisa de procurar um médico vascular para fazer a avaliação. Às vezes, se os remédios não funcionarem, a opção é cirúrgica. A gente vai lá, retira aquela veia que está ruim, aí essa dor para de ocorrer e você vai ter uma melhor qualidade de vida. Essa é a primeira participação do Dr. Rodrigo Penha. Ele continua conosco aqui no programa. Você pode continuar mandando as suas perguntas, que daqui a pouquinho ele retorna para responder a todas elas. Combinado, doutor? Combinado. Então, até daqui a pouquinho, pode continuar mandando as perguntas, tá bom? Mas agora eu quero te falar que essa semana nas Casas Bahia tem promoção de aniversário. Ó, e tá incrível! Eu fui lá conferir de perto e mostro para você. Tá rolando a negociação de aniversário Casas Bahia. Sabe aquele produto dos sonhos que você está querendo há um tempão? A hora é agora de você fazer aquela negociação especial com a turma das Casas Bahia. O pessoal está disposto a facilitar tudo na loja, né, Marta? É isso aí, vem pra cá, corre pra cá. Se você quer parcelamento facilitado, desconto no Pix, fale com a gente, aproveite as ofertas. Temos a televisão de 32 polegadas da UAC por apenas R$ 949 à vista. Temos o Moto G 256 GB por apenas R$ 1.499 à vista. E a cozinha de aço Itatiaia com balcão por apenas R$ 69,90 mensais. Aproveite! Aproveite essas oportunidades e corre aqui para as Casas Bahia. Qual o endereço, Marta? Afonso Pena 217, Casas Bahia da esquina, vem? Negociação de aniversário das Casas Bahia. Tá, ó, imperdível. Então, você estava planejando, aproveita a oportunidade, tá bom? Um servidor da Futel, aqui em Uberlândia, está sendo investigado por suspeita de abuso sexual infantil. Maria Eduarda está de volta trazendo as informações. Que medidas foram adotadas, Maria Eduarda? Pois é, Bagnete, um servidor da Futel está sendo investigado por um processo administrativo disciplinar por uma denúncia aí de abuso sexual contra um adolescente. A denúncia foi registrada em janeiro deste ano e as investigações começaram em maio. Em junho, a comissão decidiu reabrir o processo por ter indícios muito fortes deste caso, né? Mesmo sem a conclusão das apurações, a comissão decidiu pelo afastamento deste servidor para concluir, né, as investigações e nele não ter contato também com este adolescente. A decisão publicada no Diário Oficial deixa claro que a medida não significa a culpabilidade antecipada do servidor, mas
serve para proteger toda a investigação. O servidor ficará afastado por cerca de 60 dias, recebendo normalmente, enquanto o caso segue sendo investigado. Em nota, a Corregedoria Geral do município informou que o procedimento tem natureza sigilosa e o processo encontra-se na fase de instrução processual. E assim que finalizado, considerando todos os direitos de todos os envolvidos, terá sua decisão conclusiva publicada no Diário Oficial do município. Volto com você. Obrigado, Maria Eduarda. Então, a investigação policial ela segue. Enquanto isso, a Futel entendeu por bem afastar esse funcionário até que se concluam as investigações, uma denúncia gravíssima de abuso sexual infantil. E um idoso de 79 anos foi atropelado por um ônibus dentro do terminal central em Uberlândia. Olha isso, gente. De acordo com informações da administração do terminal, a Contec, ele atravessava pela faixa de pedestre entre as plataformas quando foi atingido lateralmente por um ônibus da empresa Sorriso de Minas. Funcionários do terminal prestaram os primeiros socorros, acionaram o corpo de bombeiros que rapidamente chegou ao local. O senhorzinho foi encaminhado ao hospital consciente, com algumas escoriações, machucados, nada muito grave. Em nota, Sorriso de Minas informou que o veículo estava saindo do ponto quando foi surpreendido pelo pedestre. A empresa afirmou ainda que todos os motoristas passam por treinamentos periódicos e que a segurança dos passageiros e pedestres, além dos colaboradores, é prioridade nas operações. Eu não sei se o ônibus foi surpreendido pelo pedestre ou se o pedestre foi surpreendido pelo ônibus, né? Aí, se for medir força, quem levou a pior foi o pedestre. Uma carreta carregada com 20 toneladas de milho tombou na MG 410 em Presidente Olegário. Você está vendo aí, quanto milho, hein? Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista de 49 anos relatou que um veículo no sentido contrário invadiu a pista. Ele, para evitar a batida de frente, perdeu o controle da carreta e tombou na pista. O condutor não se feriu, não precisou nem de atendimento médico. A rodovia ficou parcialmente interditada até a retirada do veículo e a limpeza da pista, né? Então, para que o tráfego pudesse fluir normalmente. Aí dá para fazer pamonha, hein? Que tanto de milho. E naquela região lá, a gente sabe que a pamonha é uma das melhores de Minas. 4 pessoas ficaram feridas durante um acidente em Uberaba. Um dos veículos chegou a capotar. Juliano Carlos está de volta trazendo as informações. Juliano. Pois é, Bagnetti, susto muito grande ontem à noite na Avenida Santos Dumont. As pessoas que passavam pelo local acionaram socorro e também a Polícia Militar. A história é a seguinte: a mulher estava com um veículo estacionado, um Corsa Millennium de cor verde, na Rua Bela Vista, uma que faz cruzamento com a Avenida Santos Dumont entre os bairros São Benedito e Mercês. O carro estava parado, ela foi sair com o veículo e deslocou o volante, só que o carro começou a descer. Como ele estava desligado, ela tentou puxar o freio de mão, só que não funcionou e esse carro desceu o morro de uma vez desgovernado, atravessou a Avenida Santos Dumont e bateu na lateral de um Space Fox que estava seguindo sentido bairro Centro. Nesse Space Fox tinha uma idosa, além de outras 2 pessoas. Esse carro, após ser atingido, ele bateu na lateral de um Toyota Corolla Cross e na sequência capotou, parando com as 4 rodas para cima e as pessoas ficaram presas no interior do carro. Então, viaturas de resgate e salvamento do Corpo de Bombeiros foram para o local, juntamente com ambulâncias do SAMU. Os militares usaram o desencarcerador, cortaram as ferragens e retiraram as vítimas. A senhora idosa teve ferimentos mais graves, as outras 2 pessoas apenas escoriações. Todos os feridos foram socorridos e levados para o Hospital Universitário Mário Palmério, aqui em Uberaba. Bagnetti, susto muito grande, veículo com as rodas para cima, nesse acidente envolvendo 3 carros na noite de ontem. Volto com você. Obrigado, Juliano, pelas informações. De fato, as imagens são assustadoras. E tivemos, olha aí, o carro com as 4 rodas para cima, o outro estacionado ali levou a lateral dele e mais um que estava envolvido nessa confusão. Também tivemos um outro acidente envolvendo 2 caminhões, está na BR-352 em Lagoa Formosa. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista de um dos veículos se distraiu ao atender uma ligação de celular. Olha aí, ó. E bateu na traseira do outro caminhão que saiu da pista e tombou. Ninguém ficou ferido, tá? Os veículos foram liberados juntamente com os motoristas, mas acidente provocado pelo uso de celular. Ainda mais na rodovia. Excesso de confiança, isso não vai acontecer comigo, não, eu dou conta.
aí a barbeiragem e o prejuízo. Um homem de 47 anos morreu em um outro acidente gravíssimo BR-365 em Patrocínio. A batida envolveu um carro e uma carreta. Com o impacto, o motorista do carro de passeio foi arremessado e não resistiu aos ferimentos. Olha o que sobrou aí do Ford Ka. O motorista da carreta saiu ileso, né? Por conta da gravidade do acidente, o trânsito precisou ser totalmente interditado nos dois sentidos da via. A pista ficou fechada por várias horas, causando lentidão até ser liberada. Essa rodovia, ela é terrível. Quem sai daqui de Uberlândia, rumo a Patrocínio, conhece muito bem. Bora fazer mais um intervalo rápido aqui no nosso Minas Urgente. Na sequência, Médico do Povo. Manda sua pergunta para cá, eu volto já. Tudo que o BH faz, os produtos, as lojas, a variedade, as ofertas, tudo tem um único sentido: fazer parte da sua economia, fazer parte de você. Filé de coxa e sobrecoxa Rivelli 13,98, frango congelado 7,98, bisteca suína 15,80, linguiça mista Perdigão 15,98, arroz BH 14,80, Spaten 4,78. Supermercados BH, faz parte de você. RC Distribuidora, qualidade que transforma. Piso extra retificado acetinado, R$ 24,90. Revestimento extra retificado, mais brilho, R$ 24,90. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 49,90. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá. O Cicobi Aracop tem tudo o que você precisa e o melhor, pertinho de você. Comodidade no digital e também no presencial. Afinal, estamos em 24 localidades, com 31 pontos de atendimento. Abra sua conta e passe a contar com soluções financeiras sob medida para você, para a sua empresa e para o agronegócio. Cicobi Aracop. Deixe o cooperativismo te surpreender. Afinal, é aqui onde todos cooperam e crescem juntos. Quer praticidade, sabor e frescor no mesmo lugar? O Supremo Sacolão tem carnes especiais, frutas e verduras selecionadas todos os dias para você. Passe aqui no Alvorada, na Aristides Fernandes Moraes, 315. Vem pro Supremo. Pelos indesejados. Descubra a depilação que cuida da sua pele. Você livre dos pelos por até 4 semanas. Ifigênia Cosmética, realçando sua beleza. Vem aí o GP Uberlândia de Mountain Bike Trail Run, dias 20 e 21 de setembro em Cruzeiro dos Peixotos, uma das maiores provas de Uberlândia e região, a mais esperada do ano, cheia de adrenalina. No dia 20, os corredores aceleram no Trail Run, enfrentando trilhas emocionantes. No dia 21, os atletas se superam nas trilhas de mountain bike sobre 2 rodas, com uma super estrutura para o atleta e toda a sua família, com praça de alimentação, tendas, banheiros e muito mais. Corra, faça sua inscrição e venha fazer parte do GP Uberlândia. Apoio Prefeitura de Uberlândia, com você, por todos. Pra porca e parafuso não tem discussão. Agora é Brasileira, a sua melhor solução. Brasileiras Parafusos, há mais de 30 anos, oferecendo qualidade e confiança. São mais de 10 mil modelos e tamanhos de parafusos para todos os segmentos. Temos amortecedores, barras, terminais de direção, bolsas pneumáticas, porcas, grampos e muito mais. Brasileiras, sua solução em parafusos. Avenida Antônio Tomás Ferreira de Resende, 1240, em Uberlândia. Médico do Povo. Oferecimento Cardion. A primeira clínica privada do Brasil, certificada em qualidade pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Estamos de volta aqui com o Dr. Rodrigo Penha, no nosso quadro Médico do Povo, para falar da sua saúde. Para você participar é muito fácil. O Bandzap está aí, manda o nome e a idade. Tá certo? O Dr. Rodrigo Penha responde para você. Doutor, voltamos aqui com o Rodrigo, 49 anos. Gostaria de saber se qualquer pessoa diabética pode usar a famosa injeção para controlar o diabetes. Tem formigamento, dormência e ardência com maior intensidade no pé direito. Poderia orientar a respeito, doutor? Rodrigo, obrigado pela pergunta, né? Essa injeção para controlar o diabetes que você está falando são as mesmas canetinhas para emagrecer, que na realidade esses remédios eles foram inventados inicialmente para o controle do diabetes. Melhoram, sim, o controle do diabético, mesmo naqueles pacientes que não são dependentes de insulina. Os pacientes que são diabéticos e precisam de insulina, só a insulina mesmo. Mas para esses outros pacientes que o remédio ainda por boca não está resolvendo, essas canetinhas ajudam mais.
Mas a questão não é se você pode ou não, a questão é se está indicado, como você vai usar e por quanto tempo. Precisa ser uma avaliação ou com o clínico geral ou com o endocrinologista para saber o quanto e como você tem que usar essa canetinha. Vai te ajudar? Sem dúvida nenhuma, porque a própria perda do peso vai ajudar muito o controle do diabetes. Quando a gente perde peso, essas canetinhas você perde 10, 15% do peso, você melhora o colesterol, melhora a pressão, melhora o diabetes, diminui a mortalidade e melhora muito a qualidade de vida. Doutor João, 46 anos, conta que tem fraqueza nas pernas. O último exame que fez deu uma complicação no verto esquerdo no exame cardiovascular. Quer saber se isso é normal e ele complementa. Placa ateramatosa rasa em bifurcação carótida esquerda. Então, o que ele está explicando aí é que ele já tem uma doença de obstrução, chamada doença aterosclerótica. Por que a gente faz o exame das carótidas, né? Para ver como está realmente a saúde da carótida, que são os vasos que irrigam o nosso cérebro, mas também para ver como é que está a nossa saúde vascular. Se eu tenho uma placa aqui obstruindo a carótida, se ela está entupidinha, provavelmente eu também tenho placa no cérebro, eu tenho placa nos rins, por exemplo, eu tenho placa nas coronárias, que é a artéria do coração, e eu posso ter também placa na irrigação dos membros inferiores, nas artérias femorais, e aí leva a ter esse tipo de dor. Você precisa procurar um médico vascular e fazer o exame ali das artérias que irrigam a perna. Pode ser que você precise de fazer uma arteriografia e até desobstruir alguma dessas artérias para diminuir a dor que você está sentindo. Mas o mais importante disso tudo é essa doença não continuar. Como que essa doença continua? Comendo errado, mantendo o colesterol alto, não fazendo atividade física, mantendo o peso alto. Isso tudo vai fazer com que a doença piore. Então você tem que fazer isso parar o mais rápido possível, senão você vai ter um infarto e um AVC logo, logo. Doutora Maria Aparecida Moraes, lá de Uberaba, tem 65 anos. Gostaria de saber do doutor o seguinte, ela é cardiopata, tem ponte de safena. Quer saber se ela pode operar de pedra na vesícula. Ela tem pedra e tem essa dúvida. Interessante, ó. Então, eu estava vindo para cá e um paciente me mandou mensagem, vou ter que fazer uma operação, quais os exames que eu preciso de fazer? Então, qualquer paciente acima dos 40 anos, e principalmente quem tem doença crônica, por exemplo, ela tem uma doença cardiovascular e tem ponte de safena, precisa de fazer o risco cirúrgico. Em que consiste o risco cirúrgico? É uma avaliação, qual a sua condição clínica para ser submetido a uma cirurgia. Mesmo que ela seja por vídeo, por laser, uma cirurgia minimamente invasiva, os pacientes cardiopatas precisam fazer uma avaliação. O que é isso? O médico vai fazer alguns exames para saber se você não vai ter um infarto ou uma descompensação na hora da cirurgia. Porque durante a cirurgia você vai receber uma anestesia, a sua pressão pode oscilar, a frequência cardíaca pode oscilar, a pressão pode cair, então você tem que estar com a condição bem avaliada. Então isso se chama risco cirúrgico, são exames cardíacos, exames de sangue e uma avaliação minuciosa do médico. Aí ele faz uma cartinha que chama risco cirúrgico e fala todas as recomendações para a equipe médica, cirurgião, anestesista, todo mundo que vai te acompanhar. Precisa fazer sim, principalmente quem já tem ponto de safena. Doutora Zilma, de 65 anos, foi diagnosticada com lúpus. Qual é o médico certo para eu fazer o tratamento, né? Qual é o médico que faz esse acompanhamento do lúpus? Todo médico faz um certo acompanhamento, mas o especialista nisso é o reumatologista, que cuida das doenças reumatológicas, que são as doenças provocadas aí pelo próprio organismo. Então precisa de fazer um acompanhamento com o reumatologista. Nem todo mundo que tem lúpus vai precisar tomar um monte de remédio. Às vezes o lúpus não está em atividade, vai só fazer um acompanhamento, mas é esse que é o especialista. Doutora Mitali, do bairro Morumbi, conta que a filha... Mitali, manda o nome da idade, manda a idade da filha, por favor. Ela conta que a filha tem diabetes, ela faz uso de insulina, mas a diabetes sempre está alta. Algo em torno de 500, não sei se tem esse parâmetro, 500 cm. Eu gostaria de uma orientação a respeito, doutor. Pois é. Então... ela mandou a idade da filha, 12 anos. Pois é. Então, o que está acontecendo? Ela não está conseguindo ajustar a insulina para o controle da glicose. Lembrar que o tratamento diabético, principalmente na infância, e o diabético insulino dependente, não é só tomar insulina, né? É a dieta correta, saber escolher certos alimentos, as horas certas de se alimentar, isso que vai ser bem importante. E lembrar que se não está controlado, então você está dando que a glicose está 500, ela está altíssima, está muito ruim, ela pode ter sérios problemas com isso. Mas você tem que ter aquele hemoglobina glicada que a gente faz,
que é um exame de sangue que avalia os 3 meses do diabetes, tem que estar abaixo de 7. Se não estiver abaixo de 7, o diabetes não está bem controlado. Então precisa de voltar no pediatra, lá o médico está acompanhando, e ele vai aumentar as doses de insulina, vai dividir essa dose durante o dia, vai colocar insulina lenta associada com insulina rápida, e você sempre vai fazer as picadinhas durante o dia até controlar tudo. Hoje existe até aparelhos que você não precisa mais picar o dedo para fazer. Então, o aparelho você cola ele na pele e você com um aparelhinho, até mesmo com o celular, você consegue avaliar o nível da glicose mesmo sem picar o dedo. Às vezes, nessa fase de ajuste, seria importante ela usar esse aparelhinho. Muito bem, doutor. Conosco agora a Milza. Ela mora aqui no Tubalina, tem 63 anos. Aí ela passou para a gente uma listinha de remédios que ela tem feito uso contínuo. Losartana, simvastatina, glifage, AS. E aí ela conta que há alguns dias está acordando com dores na têmpora direita e incomoda muito. Ela gostaria de saber o que pode ser isso, doutor. Não acredito que seja nenhum problema. Os remédios que você está usando para diabetes, pressão alta, essa dor nessa região temporal não tem que ser. Você precisa de avaliar principalmente uma articulação que chama ATM, que a gente dá pouca importância para isso. É uma articulação que chama temporomandibular. Pode ser com o dentista faz isso, ou o médico ortopedista e o otorrino avalia muito bem isso, que é essa articulação aqui. Pode ser que durante a noite você está tendo aquele bruxismo, que é o ranger do dente, o apertar do dente, principalmente quando a gente está mais ansioso, durante a noite. E aí você vai acordar com isso aqui muito dolorido. Existem algumas plaquinhas que os dentistas fazem para diminuir o impacto dessa mordida e melhorar. E tem remédio que a gente usa para isso. Então vai lá fazer uma avaliação dessa articulação temporomandibular, deve ser isso e deve ser o bruxismo que está te atrapalhando. Doutora Miriam conta que o filho dela, 17 anos, está com uma dor na virilha há alguns dias. Já suspeitaram até de apendicite, foram à UAI, a médica disse que no exame de sangue não mostra nada. Tem como saber o que tem como saber isso através do exame de sangue? Olha, tem que primeiro fazer um exame local, né? Dor na virilha, algumas coisas me vêm na cabeça aí que a gente avaliaria com o exame local. Uma delas é hérnia. Às vezes é difícil descobrir porque a hérnia está na fase inicial. Então, na virilha, onde tem a hérnia, porque tem a comunicação do abdômen com a bolsa escrotal. E ali é comum, e aí fica com essa dor na virilha, principalmente adolescentes. Então, precisa de avaliar hérnia e a outra coisa, algumas adenomegalias, que são as famosas ínguas, que por qualquer infecção no organismo, ficam mais inchadinhas ali e fica doendo. Você faz exame de sangue e não percebe nada. Então, mais importante do que o exame de sangue nessas dores que estão demorando muito, é o exame físico, tá? Às vezes, você foi no pronto-socorro, não é o lugar, o ambiente adequado para isso. Afastou uma urgência, mas precisa marcar uma consulta com o médico clínico e tal, para ele avaliar e ver se não pode ser aí os linfonodos ou uma hérnia inguinal. Doutora Simone também está acompanhando o programa lá do Shopping Park, tem 48 anos, fez uma cirurgia de correção de sopro cardíaco. Isso em 2007, na época 32 anos. Às vezes vou ao médico e já ouvi alguns médicos falarem que eu tenho sobre cardíaco. É possível não ter dado, sopro cardíaco, é possível não ter dado certo aquela cirurgia? Tem como retirar esses arames que colocaram no meu peito para fechar o corte? Tá aqui, bem explicadinho, viu, minha amiga? Obrigado, viu, Simone? Simone, são várias perguntas, né? Primeira coisa, você precisa de acompanhar com o cardiologista. Você está com tantas dúvidas que seu cardiologista já teria respondido. O sopro não quer dizer que ele tem a doença. Você pode ter feito o fechamento daquele orifício que tinha, feito a cirurgia cardíaca, e aí persistir com algum soprinho ou não na ausculta cardíaca, isso é normal, isso não é doença. O exame importante é o ecocardiograma. Quando você acabou de operar, os médicos foram lá e fizeram o ecocardiograma mostrando que estava tudo bem. Então você não vai ter. Agora, se você, por exemplo, corrigiu uma válvula, você só fez uma plastia nela, fez uma plástica na válvula, em 5 ou 10 anos, no caso de 2007, já estão passando bastante tempo, né? Quase aí 18 anos, então você pode ter que fazer o quê? Ter que rever se não precisa de fazer uma outra cirurgia aí nesse local, tá? Mas o cardiologista vai te responder tudo. Esses arames que colocaram, ele não está te dando problema. É porque incomoda a magnética. O paciente faz um raio-x, faz um exame e vê alguns anéisinhos de metal. Eles serviram para que o seu externo fixassem no pós-operatório.
e ele não te atrapalha em nada, não precisa de retirar, eles vão ficar quietinhos aí, não vão te atrapalhar em coisa nenhuma, tá? Mas discuta tudo isso com o cardiologista que já deveria estar te acompanhando. Doutor Rodrigo Penha é o cardiologista. Doutora, a Vera Lúcia, ela tem 70 anos, está acompanhando a gente lá em Sacramento. Doutor, fiz uma cirurgia no joelho, prótese, há cerca de 1 ano, mas hoje sinto muita dor no joelho e constantemente um inchaço. O que pode ser essa situação? Pois é. A prótese de joelho é uma cirurgia bastante radical, que a gente deixa ela para o último recurso, né? E no pós-operatório você ainda pode continuar com dor. Então, não sei se o joelho que você pôs a prótese que está doendo, ou seu outro joelho, você pode ter ainda algum problema ali pós-operatório. O que você precisa fazer é acompanhar com o médico que te operou. Precisa dar uma evolução, né? Às vezes a cirurgia ficou boa nos primeiros meses, mas ainda precisa de fazer alguma coisa. Lembrar que você precisa de controlar seu peso, precisa de fazer fisioterapia, precisa te manter em movimento, né? Se o joelho a perna estiver inchando muito, colocar o membro para cima, todas essas ações vão fazer com que o seu joelho venha a doer menos. Mas lembre que a cirurgia não significa que nunca mais vai ter dor. Significa que vai melhorar. Na grande maioria das vezes vai melhorar, mas não é um certificado que nunca mais vai ter dor no joelho. Doutor, o Marcelo, 55 anos, ele conta pra gente que tem muitas dores nas pernas, né? Principalmente quando anda, faz algumas caminhadas. Ele já colocou o stand com o doutor Rodrigo. Ele quer saber o que faz para melhorar essas dores, se ele custa andar. Então, Marcelo, a gente falou aqui no começo do programa que o stent é uma doença cardiovascular. A doença cardiovascular é a obstrução da artéria, da irrigação pela gordura. Do mesmo jeito que aconteceu no coração, que você colocou a stent lá, acontece nas pernas. Então precisa de fazer o acompanhamento, existem remédio que dilata um pouco o vaso para melhorar isso aí e precisa de fazer o exame. Às vezes, precisa fazer esse mesmo procedimento cardíaco na perna, para melhorar a irrigação da perna e você parar de ter essa dor. Precisa de acompanhar com o médico e controlar todos os seus fatores de risco. Vamos agradecer ao doutor Rodrigo Penha pelas explicações, toda quarta-feira aqui no nosso quadro Médico do Povo. Combinado. Tem que fazer o check-up, né, doutor? Fizemos o check-up, tem que cuidar, não é só... de parabéns o Bagnetti que fez o check-up, ó, tá firmão. Então tem que cuidar. Obrigado, doutor Rodrigo Penha. Quarta-feira a gente se encontra de novo. Obrigado pela sua participação, tá bom? Seguimos aqui e olha só, nos hotéis, um dia nunca tem 24 horas. Na prática, o hóspede acaba ficando em desvantagem pelo menos 2 horas. Agora, um projeto de lei em Minas Gerais quer fazer valer a diária de 24 horas na rede hoteleira. Vamos ver na reportagem. É um padrão de diária definido em vários hotéis. Check-in às 14 horas, check-out até meio-dia do dia seguinte. A carga horária é menor, né? E aí você teria que ser, vamos dizer, dessa maneira, tem que ser cobrado por hora, vamos dizer assim, não a diária, né? Tem que ficar esperto com o horário, senão já extrapola, né? Em Minas Gerais, esse padrão pode mudar. Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa planeja obrigar todos os hotéis do estado a oferecer diárias de 24 horas, diferentemente do que é praticado atualmente. Não tinha, até o momento, nenhum dispositivo legal que disciplinasse essa relação. Então, a lei, em sendo aprovada nas comissões, ela chegará em uma boa hora, de forma a disciplinar essa lacuna, essa obscuridade que prejudicial ao consumidor. O setor hoteleiro afirma que a mudança causaria prejuízo ao consumidor, com aumento de preços. Nós perdemos todo o controle da operação do hotel. Esse modelo, ele não funciona e não existe em nenhum local do mundo. Exatamente para termos previsão, para termos tempo hábil para se higienizar o quarto e a gente atender o hóspede da melhor maneira possível. O projeto estabelece que a diária dos hotéis deve somar obrigatoriamente 24 horas a partir do registro do hóspede na recepção. Nós vamos nos tornar ilhados, porque não temos nem como colocar nos sistemas mundiais de distribuição uma diária sem horário de começo e de fim. É um projeto de lei com impossibilidade de execução. Polêmica que ainda não tem data para ser votada. Polêmico, né? Bora fazer um intervalo, não sai daí, eu volto já. Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Limpeza eficiente com perfumes duradouros, surpreendentes. Qualidade Start.
RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos. Construindo sonhos. Eu não sei você, mas pra mim, casa limpa tem que ter um cheirinho de limpeza, sabe? Quer dizer, cheirinho não, né? Um cheirão de limpeza. Aqui a gente só usa perfume de casa Azulim, que dura um tempão. Ah, mas eu uso de outra marca. Nada, usava. Quando você descobrir meu Azulim, cada perfume desse vai te surpreender. Perfumes de casa Azulim. A vida pede, a Start faz. Supermercados BH, faz parte da sua história, apresenta Corrida da AME 11ª edição, dia 14 de setembro no Parque do Sabiá. Um evento que vai muito além do esporte, percursos de 5, 10 e 21 quilômetros. E para os pequenos, Corrida Kids e Baby. Corrida da AME, 11 anos, levando informação, cuidado e acolhimento sobre a atrofia muscular espinhal. Apoio Band Triângulo e Band FM 99,9. Realização Instituto Viva Íris. RC Distribuidora, qualidade que transforma. Revestimento extra mais brilho, R$20,90. Piso extra mais brilho, R$21,90. Porcelanato extra retificado acetinado, R$47,90. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá. Philips Aparelhos Auditivos. Inovação e confiança para a sua audição. Cuide da sua saúde auditiva com qualidade sonora premium e tecnologia exclusiva Philips. Conheça o portfólio completo de soluções auditivas. Aparelhos discretos, confortáveis e personalizados para o seu estilo de vida. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com os sons que você mais ama. Philips Aparelhos Auditivos. A marca que você confia, cuidando da sua audição. Se você procura qualidade para o campo e para a cidade, venha para a Nova Nutri. Tem medicamentos, rações, sal mineral, feno, ferragem, selaria, adubos, um completo pet shop, tudo para jardinagem e muito mais, hein, Humberto? É isso mesmo, qualidade e confiança para o seu dia a dia é aqui. Nova Nutri, vem pra cá! Aqui na Cria Formato, sua marca se destaca com os brindes corporativos personalizados com design exclusivo e qualidade prêmio. Tem copos, garrafas térmicas, fones de ouvido, agendas, eco bags, kit de churrasco e muito mais, é isso, Marcelo? É isso mesmo. Se pode imaginar, a Cria Formatos pode criar. Cria Formatos, vem pra cá! Aqui na Ângulo Embalagens você faz suas compras e ainda concorre a prêmios. Essa é a Paula, a segunda ganhadora aqui na loja na campanha da CDL, não é isso, Anderson? Isso mesmo. Continue comprando na Ângulo Embalagens e concorra a um carro 0 km. Ângulo Embalagens! Vem pra cá! Deixa eu mandar um abraço para o Humberto, meu primo, a Biliane, estão acompanhando o programa. Obrigado pelo carinho da audiência. Agradecer a todo mundo pela companhia em mais um Minas Urgente que vai ficando por aqui. Tá chegando o Band de Mulher, claro que você não vai perder. O nosso reencontro está marcado para amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola, tá certo? Amanhã, quinta-feira, tem Prato de Minas, você não vai perder, tá bom? A todos uma ótima tarde, forte abraço, tchau! Nacional Peças e Serviços, você encontra peças e serviços para ar-condicionado do seu veículo e ainda cobre qualquer oferta em serviços de ar-condicionado. Não é isso, Mário? Esse mesmo. Precisou de serviço de ar-condicionado de qualidade? Vem para Nacional. Cobrimos todas as ofertas. Nacional Peças e Serviços. Vem pra cá. A Casa de Carnes Bandeirantes comemora 36 anos e o seu empório 7 anos. Sempre com os melhores cortes em carnes, linguiças, quibes e ainda um completo empório com vinhos, cachaças, queijos, castanhas, tábuas de frios e muito mais. Não é isso, Zé? É isso mesmo. O melhor sabor bovino está aqui. Casa de Carnes Empório Bandeirantes. Vem pra cá. Luz Burger, a melhor experiência gastronômica em Uberaba. Tem hambúrgueres, bebidas geladas, sobremesas e aquele delicioso hot dog. E em breve, nova loja para melhor atender. Não é isso, Luciano? Isso mesmo. Venha saborear o melhor hot dog de Uberaba. Luz Burger, vem pra cá. Band Mulher. Oferecimento Cicobi.